Bom, depois desse episódio, eu só posso falar que a irmã do protagonista é puro caos. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo de análise e impressões. E dessa vez sobre o 5º episódio do anime da Garota Russa. E que tivemos um episódio muito louco por conta da irmã do protagonista, que ela acabou surpreendendo demais. Na verdade, mostrou até demais nesse episódio. E os motivos aí são bem bizarros, na verdade. O motivo dela ter feito o que ela fez nesse episódio foi bem bizarro. E que eu já vou entrar em mais detalhes. Mas antes disso, não se esqueça de dar like no vídeo para ajudar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Bom, esse episódio começa com o protagonista pensando no que ele falou para a Alia, de que ele iria estar ao lado dela, que iria ficar sempre ao lado dela. E logo depois sobre a declaração que ela fez para ele em russo, porque ela falou para ele que ela ama ele, só que ela falou em russo e que ele entende russo, porque ele sabe russo. E que ele fica pensando no que ela falou para ele e que poderia explicar do porquê dessas palavras de afeto que ela solta para ele toda hora em russo. Só que logo depois ele começa a pensar que deve ter sido o calor do momento que fez ela falar isso, porque ele falou que iria estar ao lado dela e que pode ter deixado ela muito feliz e feito com que ela falasse isso. Então assim, como eu disse antes, por mais que ela fale na cara dele que ela gosta dele ou que ama ele, como ela fez agora, só que em russo, ele vai demorar um pouco pra notar as coisas, até porque ela também tá demorando pra notar. Ela também achou que foi o calor do momento, porque no episódio passado mostrou que ela não estava acreditando no que ela falou. Então, enquanto a Alia não conseguia admitir seus sentimentos, o protagonista não vai perceber os sentimentos dela, ele não vai perceber as intenções que ela tem, e que vai ser uma coisa que vai ser trabalhada de forma progressiva, e que só depois de algum tempo eles vão começar a perceber os sentimentos um do outro, e que ele fica pensando que agora ela deve estar arrependida na casa dela, e que realmente aconteceu, ela tava lá toda encolhida ali de ter falado aquilo. E bom, nesse episódio também foi mostrada uma coisa bem curiosa, porque o protagonista, ele fica pensando naquela frase que ele disse para a Alia, que ele iria estar ao lado dela, só que fica mostrando ele questionando isso que ele falou para ela, porque mostra uma cena do passado dele, em que a mãe dele fica reclamando para o pai dele que ele nunca está presente, que ele sempre está no trabalho, e logo depois mostra o protagonista pensando nessa fala que ele falou para a Alia, e depois pensa que o amor é uma coisa frágil e pouco confiável, e que é uma perda de tempo ele pensar nisso. Então não vai ser só a questão dele perceber que a Alia tá gostando dele, que a Alia ama ele, vai ser uma coisa trabalhada no psicológico dele, porque tem uma coisa que bloqueia ele, que impede ele também de querer amar alguém, porque tem uma coisa no passado dele que prende ele, e que vai ser uma coisa trabalhada ao longo dos episódios. E ele até pensa no que ele falou para a Alia, sobre estar ao lado dela, só que ele fica se questionando também sobre isso, porque segundo ele abandonou a irmã dele quando eles eram pequenos, quando eles viviam juntos, aquele momento em que os pais se separaram e ele escolheu ficar com o pai, enquanto a Yuki ficou com a mãe, e mostra que até hoje isso incomoda muito o protagonista. E bom, o protagonista acaba voltando para casa, e ele acaba tendo uma surpresinha, na verdade, uma grande surpresa por uma baita de uma loucura. Porque logo depois, ele acaba abrindo a porta do banheiro e vendo a irmã dele se secando. E que o motivo disso ser uma baita de uma loucura é porque ela armou isso. Na verdade, não foi um acidente que aconteceu. Ela armou tudo isso para que isso acontecesse. E que tá muito na cara dela que ela armou para que isso acontecesse. E o motivo é a coisa mais bizarra, na verdade. Porque assim, ela é uma grande otaku e ela fica pensando em situações que acontecem aí nos mangás. E ela comenta que eles vivem há muito tempo juntos, só que eles nunca viveram a cena de alguém entrando enquanto o outro se troca. E que esse foi o motivo para ela fazer isso. Ela quis fazer isso porque eles não tiveram essa cena que tem em alguns mangás, que acontece em alguns mangás. E ela mesma admite que isso é uma parte de fanservice, porque logo depois ela faz uma pose como se tivesse uma câmera invisível ali, como se fosse um quadro de um mangá ali. E que essa cena mostra que a irmã dele é bem louca, assim, porque assim, acontecer acidentalmente, beleza, ok, só que fazer isso intencionalmente é de se estranhar, na verdade. E logo depois você começa a pensar numa amizade colorida, porque não é possível, porque sim, fazer só por fazer, assim, só porque não tem uma cena aí, eles não fizeram uma cena que acontece no mangá, é um baita de uma loucura, mostra que essa personagem é muito louca. E ela fala que ela fez isso para compensar por ter enganado ele, porque o episódio passado, aquela parte em que o protagonista ele ajudou a Masha, e no final ele acabou entrando para o conselho estudantil por ter sido enganado pelo presidente, foi meio que armado pela Yuki. A Yuki também participou disso, e por isso que ela fez isso, para compensar por ter enganado ele, mesmo que, assim, tenha sido bem louco na verdade. E que assim, o protagonista, ele fica falando que não queria ver isso, que não é para ela fazer isso, só que logo depois ela começa a falar que ele estava vendo ela toda, que ele deu uma boa olhada nela, e que ela fica acusando ele de ter olhado ela toda, só que logo depois ele deu uma resposta que deixou ela muito chocada. Porque ele acaba falando que ver a pessoa inteiramente assim, do jeito que ela acha que ele viu, não tem graça. Porque a graça é ver de relance a outra pessoa, a parte da outra pessoa. E o que acabou deixando a irmã dele completamente chocada. Só que logo depois ele teve que admitir que ele viu a parte superior e que ela fica chamando ele de tarado de peito. Bom, depois disso o protagonista, ele acaba falando para a irmã dele que ele vai apoiar a Alia na eleição e que era uma coisa que estava preocupando ele. Porque a irmã dele também está competindo e ele achava que a irmã dele ficaria triste ao ouvir isso. E bom, ele esperava que ela tivesse uma reação mais triste, só
só que ela teve essa reação. E que ela fica falando que as taças da Alia superou ela, que o tamanho das taças dela superou a dela. E que ela começa a falar que ele foi conquistado pelos peitos da Alia. Que assim, ela é muito louca, ela fica falando toda hora disso. Toda hora ela fala de uma coisa desse tipo. E que a dela não consegue satisfazer o protagonista. Então, como eu disse antes, não parece que eles são irmãos, na verdade. Parece que são dois amigões e que isso é quase uma amizade colorida. Assim, por parte dela parece uma amizade colorida esse negócio, porque é bem estranho, na verdade, o que ela diz para ele e o que ela até faz também, porque o que aconteceu ali na cena do banheiro, assim, ninguém acreditou. E bom, ela até tenta enganar ele, falando que uma vez ele encostou nela enquanto eles estavam brincando, só que ele não caiu nessa, porque ele falou que ele se lembraria se isso tivesse acontecido. E bom, nessa parte, foi mostrado que a irmã dele no passado tinha asma, e explica o estado em que ela estava no passado. E que hoje em dia ela estava muito bem, hoje em dia ela está bem diferente, porque no passado, como ele disse antes, ela ficava muito reclusa por conta da asma. E que hoje em dia ela até extravasa, na verdade. Hoje em dia ela tem gás pra tudo, até pra fazer essas zoeiras aí com o irmão. E bom, ele estava preocupado com a reação dela quando ele fosse falar para ela que ele iria ficar com a Alia, só que para ele pareceu que estava tudo bem. Até porque quem parece que tem uma coisa a ser resolvida é o protagonista e não a irmã dele, porque mostra que a irmã dele sabe que ele tem alguma coisa. E que ela fica muito feliz que a Alia motivou ele a tomar essa decisão, que motivou ele a apoiar a Alia. E que ela fica muito triste por não ter sido ela ter feito isso, só que ela fica muito feliz por alguém ter motivado ele. E que ela acaba falando que mesmo assim ela não vai perder. E bom, na cena seguinte, o protagonista acaba acordando na cama dele e começa a pensar que a irmã dele não foi pentelhar ele, não foi causar um caos ali no quarto dele enquanto ele estava acordando. E que ele começa a pensar que ela realmente deve ter ficado triste quando soube da notícia, quando soube que ele iria apoiar a Alia e não ela. Só que ele estava errado, porque ela estava debaixo da cama para puxar o pé dele. E mostra que a Yuki é puro caos, assim, a Yuki, como o pessoal tá dizendo, ela é puro caos e pura zoeira, na verdade, assim, todas as cenas que tem ela é pura zoeira. E que, assim, tem que ser ela com o protagonista, porque os outros não conhecem essa parte da Yuki, conhece aquela parte mais reservada, mais certinha. Agora essa parte doida e muito zoeira, ninguém conhece além do protagonista. E que seria bem interessante se ela mostrasse essa parte aí para os demais, mas aparentemente não vai acontecer, é uma coisa reservada ao protagonista, até porque ela é a amigona dele, assim, a irmã e barra amigona otaku ali do protagonista. Só que ela acabou se ferrando com essa brincadeira porque ela acabou ficando presa debaixo da cama e que acabou dando oportunidade para o protagonista descontar nela. E que, assim, como eu disse antes, parecem dois amigões, porque um fica pentelhando o outro. E bom, na cena seguinte, mostra que aconteceu no episódio 4, teve um grande efeito na Alia, porque ela está vendo o protagonista com outros olhos agora, porque para ela ele está muito diferente e fica mostrando a visão dela, mostrando o protagonista com várias coisas brilhando ao redor dele, e mostra que ela está vendo ele com outros olhos e que ela começa a achar que tem algo de errado e pergunta para ele se aconteceu alguma coisa, e mostra ela jogando vôlei pensando nisso. Temos a Alia em um momento Haikyuu, porque logo depois mostra ela se destacando jogando vôlei, só que em contrapartida o protagonista acabou recebendo uma bolada na cabeça, e o que acabou deixando a Alia muito preocupada, até porque ela já se preocupa normalmente com ele, só que logo depois daquele quarto episódio, como eu disse antes, ela está vendo ele com outros olhos, e mostra ela muito mais preocupada com ele. E bom, logo depois tivemos uma cena que foi um colírio para os olhos do protagonista, porque ele acaba vendo essa cena da Alia e ele fica pensando no que ele falou para Yuki, que na verdade a graça mesmo é olhar de relance e não ver toda. E logo depois ele foi agraciado com mais uma cena da Alia com ela bebendo água, assim, essa cena aí dela bebendo água acabou agraciando ele, e que ele fica pensando mais uma vez ali nas taças dela, como a irmã dele disse, as taças da Alia que ganharam da dela, que conquistaram ele, e que ele fica questionando se é realmente aquele tamanho que a irmã dele comentou, e que ele não conseguiu suportar essa cena que ele viu e acabou molhando a cabeça dele, e que logo depois ele acabou sendo agraciado com mais uma visão, só que não da Alia, porque logo depois acaba chegando a Masha, a irmã dela, e que mostra para a Alia que eles estão mais íntimos agora, mostra que a Masha e o protagonista estão mais íntimos agora, e logo depois ela acaba secando o cabelo dele e dando essa visão para o protagonista, e que essa parte deixou a Alia muito incomodada. E bom, mostrou que a irmã dela não vai ficar se segurando por muito tempo, ela não vai ficar se segurando por muito tempo e esperar que a Alia faça alguma coisa, até porque ela também gosta dele, então uma hora ela vai atacar. E bom, depois disso mostra a Alia toda preocupada com o protagonista, porque ela ficou achando que ele molhou a cabeça dele, porque achou que tinha machucado a cabeça, só que ele não esperava essa reação, porque ele esperava que ela chamasse ele de pervertido por essa cena que ele teve com a Masha, e que ele começa a se questionar sobre isso e começa a pensar se ela entrou na vida amorosa, porque ela está muito gentil com ele, ela está mostrando muito afeto por ele e muita preocupação por ele, e logo depois ele acaba perguntando para ela do porquê ela está sendo muito mais gentil, e que era óbvio que era porque ela estava vendo ele com outros olhos, e que ela acabou comentando com ele que ela achou que ele está diferente e que aconteceu alguma coisa com ele, e que agora está diferente por conta disso, e que ele fica pensando que deve ter sido por conta do que aconteceu na noite passada, porque ele acabou chegando na casa dele e viu aquela cena com a irmã dele, só que ele não pode falar para ela o que aconteceu na noite passada, então ele teve que dar uma outra desculpa, e que essa desculpa acabou ferrando ele, porque logo
logo depois ele acaba falando que deve ter sido porque ele não tomou o café da manhã. E que ela começa a falar: ah, então você prestou atenção porque você estava com fome, porque você estava com muita fome para dormir. E o que acabou deixando ela muito irritada. E logo depois ela até pergunta se ele conseguiu dormir na noite passada, e que ele acaba respondendo que sim. Só que isso deixou ela muito mais irritada, porque logo depois daquele episódio 4, ela não conseguiu dormir. Ela não conseguiu dormir porque ela ficou pensando naquilo. E o que acabou deixando ela extremamente irritada com ele, porque ele conseguiu lidar de boa com o que aconteceu no episódio passado. E ele até oferece o outro lado do rosto dele para receber um tapa como compensação. Só que ele conseguiu só uma cara de desprezo da Alia. Ele conseguiu só essa cara de desprezo que ela fez para ele. E bom, nesse episódio foi mostrado essa personagem, que é a vice-presidente do conselho estudantil e que é a namorada do presidente. E foi mostrado como ela lida com os alunos, porque logo depois tem uma cena dela repreendendo os alunos do clube de futebol e do clube de beisebol, por conta do que aconteceu no episódio passado com a Alia, naquele episódio em que eles não ouviram a Alia e ficaram fazendo um alvoroço ali todo, e que ela ficou repreendendo eles com a espada de bambu e fala para o protagonista que essa espada nunca matou ninguém. E bom, essa parte mostra que ela e o presidente são um casalzão mesmo, porque fica mostrando que os dois são bem grudentes na verdade, que os dois se gostam muito. Que logo depois tem essa cena aí que o protagonista fica questionando desde quando isso virou uma cena romântica, e mostra depois o protagonista fazendo uma piada com o nome da vice-presidente, e que isso mostra para a Masha como ele e a Alia se dão muito bem. Bom, depois disso, o protagonista, ele acaba se apresentando como membro do conselho e falando que vai apoiar a Alia na próxima eleição. E é assim que se encerra esse quinto episódio. E bom, depois disso, tivemos o encerramento desse quinto episódio, e que dessa vez eu quero comentar sobre outras coisas em relação a ele. E que o encerramento do quinto episódio se concentra nas 4 garotas do conselho estudantil que foram apresentadas até agora. E que teve uma outra coisa que chamou a atenção nesse encerramento, uma coisa que chamou a atenção e que eu percebi só depois do quarto episódio. No quarto episódio eu já percebi, e que eu pensei, não, eu vou comentar agora no quinto episódio, porque se você prestar atenção, você nota que as músicas do encerramento são músicas já feitas, são músicas de outros animes na verdade, que não são músicas feitas para esse anime, são músicas de outros animes, só que colocadas de forma diferente com a Alia cantando, e que essa música de encerramento desse episódio é a mesma música do encerramento de Otonari no Tenchi-sama, só que como eu disse antes, colocada de forma diferente com a voz da Alia, e que é um ritmo totalmente diferente, é um ritmo mais pra cima no anime da garota russa. E quem notou no episódio 4, a música de encerramento do episódio 4 é a música de encerramento de Haruhi também. Então assim, eles estão pegando música de outros animes e colocando de forma diferente com a voz da Alia, e que é uma coisa que surpreendeu, e que você fica ansioso para não só saber o que vai acontecer no anime, como também qual será a próxima música que vai ter no encerramento desse anime. E que eu curti pra caramba como foi colocado o encerramento de Otonari no Tenchi-sama, que eu não vejo tão grande coisa naquele encerramento de Otonari no Tenchi-sama assim, com aquela música, e que eu curti muito mais esse encerramento nesse anime da garota russa, e que é mais uma coisa para a gente prestar atenção nos próximos episódios, junto com a relação do protagonista com a Alia e também o passado do protagonista, que vai ser uma coisa mais aprofundada nos próximos episódios, e que vai ser bem interessante de acompanhar com as personagens que foram apresentadas, porque temos a Masha aí, que aparentemente não vai dar brecha para a Alia, que vai dar os avanços quando ela quiser, e a irmã dele, que é bem diferente, é bem doida na verdade, assim, bem maluca mesmo, parece mais uma amigona. Então se inscreve aqui já para não perder os próximos vídeos sobre o anime da garota russa ou sobre outros animes da temporada. E não se esqueça de dar like no vídeo para apoiar o canal e compartilhar para chegar a mais pessoas que estão curtindo o anime da garota russa. E comente aqui abaixo nos comentários qual a sua garota favorita no anime, se é a Alia, se é a Masha ou se é a irmã do protagonista. Comente aqui abaixo. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!